Fala, meus amigos, eu quero mostrar para vocês agora como que a gente vai fazer ligação de um cooler ou de um resfriador, por exemplo, compartilha Peltier, alguma carga de 12 volts nos termostatos. Nós vamos ter então somente uma conexão com a tomada e não mais duas como nos casos anteriores. Vamos precisar de uma fonte de 12 volts que vai ser ligada na tomada de 110 ou 220 volts. Nessa fonte eu vou utilizar para ligar o VCC. O positivo da fonte vai no VCC, o negativo da fonte vai no GND do termostato. Esse termostato pode ser esses modelos, o W209, W209K, WK, W218, W3230, W2809, entre outros, que tem saída a relé e entrada 12 volts. Estou aqui dando um exemplo de ligação para um cooler, mas poderia ser, por exemplo, a pastilha Peltier ou qualquer outra carga de 12 volts. Nós vamos fazer uma ponte aqui, por exemplo, do GND para o K0. Lembrando que K0 é o contato do relé. Vamos fazer essa ponte. E da saída do relé, que eu chamei aqui de K1, nós vamos ligar no negativo do cooler. O positivo do cooler, eu faço uma conexão, pode ser no borne mesmo, ou eu posso fazer uma emenda no fio aqui, por exemplo, nesse ponto. Não importa, né? Eu tenho que conectar meu positivo aqui no positivo do cooler. Ou da pastilha Peltier, ou da outra carga qualquer que você estiver utilizando. Então observem que o positivo vai ficar ligado direto, nesse caso aqui que eu fiz. E o negativo vai ser transportado desse borne, poderia ter emendado ele nesse fio, por exemplo. E o relé vai fazer a conexão elétrica deste ponto para este ponto, para ligar ou desligar a minha carga. Eu tenho aqui então, eu fiz a montagem elétrica com o cooler para vocês verem. A minha fonte pode ser essa comum aqui de 12 volts, 1,5 amperes. Poderia ser uma fonte de 12 volts, 1 ampere, uma fonte de 12 volts, 2 amperes. Isso vai depender muito do meu cooler. Esse cooler aqui é de 0,3 amperes. Então uma fonte de 1,5 amperes vai suportar esse cooler facilmente. Mas se eu quisesse ligar, por exemplo, uma pastilha Peltier, já não poderia utilizar essa fonte. Eu teria que usar uma fonte desse tipo, por exemplo. Essa aqui é de 12 volts, 30 amperes. Mas tem dela também de 12 volts, 20 amperes. Então, para a gente ligar uma pastilha Peltier, que no caso seria aí de 15 amperes, essa fonte seria ideal. Se a gente for tentar ligar com a fonte dessa aqui, não vai dar certo. A fonte vai queimar. Vou mostrar para vocês a ligação elétrica que eu fiz. É a mesma que está no desenho. Primeiro positivo da fonte é esse fio. Eu conectei no mais VCC. Observe aqui. Aqui dali mesmo do borne eu fiz uma conexão para o positivo do cooler. Vejam aqui, positivo do cooler. Do negativo da fonte eu liguei no GND, que é o segundo borne aqui. E eu peguei um fio, como eu mostrei para vocês, fiz uma ponte aqui pro primeiro terminal do relé, que é esse aqui, que no desenho eu chamei de K0. E da saída lá do K1, que eu chamei de K1, eu liguei aqui no negativo do cooler, exatamente como foi feito no desenho. Então agora nós vamos ligar o termostato e vamos ver como configurar para controlar este cooler. Esse tipo de ligação é muito comum para aquário, para resfriar a água do aquário. Ele está com a programação qualquer aqui, então a carga foi acionada. Agora eu vou mostrar para vocês a programação para o aquário, para ligar o cooler do aquário, ou uma pastilha Peltier, ou qualquer outra carga de 12 volts que vai trabalhar com resfriamento. Nós vamos apertar o botão, segurar,
Eu vou selecionar aqui P0. Apertar com o botão até chegar em P0. Em P0 eu vou selecionar o C. Eu tenho a opção de H ou C. C é para resfriamento, H é para aquecimento. O P1 vai ser a diferença de temperatura entre a maior e a menor temperatura que eu quero dentro lá da minha água do aquário. Eu vou colocar meio grau. Vou conferir aqui se está programado. Meio grau. Agora eu vou selecionar a mínima temperatura que eu quero lá na minha água. Eu vou colocar, tá aqui 33 graus, eu poderia colocar 32, poderia colocar 34, 35, poderia colocar 28 graus, com a temperatura boa para aquário, mas eu vou colocar 33 graus. Vou confirmar. Pronto, o meu cooler, o meu termostato está programado. A intenção não é mostrar a programação do termostato em si, até porque eu citei vários modelos. E como todos aqueles modelos que eu falei ali, eles usam a mesma ligação elétrica, eu utilizei esse aqui só para demonstração, mas eu poderia ter usado qualquer outro. E a programação dos outros, cada um tem a sua própria programação. Eu só quero mostrar para vocês a ligação elétrica e o funcionamento. A temperatura que está marcando aqui no meu termostato é 33 graus. Então, somente depois que a temperatura passar de 33 graus, no caso 33,5, é que o meu cooler vai ser acionado. 33,5 por quê? Porque você se lembra lá em P1 eu coloquei 0,5 como diferença de temperatura. Se essa é a menor temperatura que eu quero no meu aquário, a maior temperatura vai ser 33 mais 0,5 que eu coloquei lá em P1. Se eu quisesse 2 graus de diferença, trabalhando de 33 até 35, lá em P1 eu colocaria 2.0. Então vamos supor que a temperatura da água vai subir. Vou aquecer aqui com a minha mão. Quando chegar em 33 graus e meio, nós vamos ver o que vai acontecer. Tá quase chegando. Chegamos em 33 graus e meio. Vocês viram ali que o meu cooler ligou. Aqui o LED indica que minha carga está acionada. Então nós vamos resfriar aqui o sensor. À medida que a temperatura que for caindo, nós vamos ver aqui no termostato. E quando chegar em 33 graus, vocês vão ver que o meu cooler vai desligar. Observe que quando chegou em 33 graus, o LED desligou, indicando que a minha carga também foi desligada. O cooler desligou. E aí, novamente, a temperatura da nossa água vai começar a subir. E quando chegar em 33 graus e meio, o cooler vai ligar novamente. Ligou. Com isso, a temperatura da água vai caindo. E quando chegar novamente em 33 graus, o cooler vai desligar. Então, beleza, galera? Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Tirem seus comentários, clique em gostei, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Obrigado, até o próximo vídeo.